Oi, Val. Aí, ó. Já botei a maquiagem aqui do Instagram, do filtro. Walter, eu tava puxando seu saco na hora que você entrou. Mas que coisa boa, né? As pessoas têm que falar da gente, né? Isso é muito importante. Aqui, ó. Walter, eu tava falando que eu sou assim, bem daquelas. Ó, tem alguém com a internet ruim, eu acho que é você. Será? Deixa eu conferir uma coisa aqui. Ah, só um segundo. Eu vou desativar um consumo aqui de internet. Pronto. Eu acho que vai melhorar. E aí, tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Tá bom pra ouvir bem daqui. Muito bom. Eu tava falando, Walter, que eu sou assim, bem tranquilona quando eu vou pra live. E aí, quando você me chamou, que eu até fiz cola. Eu mostrei para as meninas que eu fiz cola de vergonha, que eu falei, quê? Vou preparada para essa live. Que é isso? Porque o Walter, ele é super nerd. Tipo assim, ele foi daqueles residentes assim, ó, exemplares. Eu falei, não vou despreparada para essa live. Não vou passar vergonha. Que é isso? Não, não. De forma alguma, para quem está entrando aí, o pessoal está entrando agora, né? Eu particularmente, de uns tempos para cá, eu tenho tido muitas pacientes com endometriose. Eu tenho aconselhado, ajudado muitas e muitas mulheres com endometriose. É uma demanda que está crescendo muito no meu consultório, tá? E uma preocupação que eu tenho, a reprodução humana ela é muito extensa. E uma das áreas em que as pessoas têm mais dificuldade de lidar, sabe, Raquel, de orientar e de tentar dar um suporte é em relação à endometriose. Então, eu Uhum. separo momentos aí de conscientização, eu separo momentos para passar informações simples, para falar sobre diagnóstico, sintomas, porque senão as pacientes elas sofrem muito com endometriose e acabam não tendo acesso àquilo que seria o ideal, tá? Uhum. E a gente ter essa visão do clínico é muito, muito importante. Então, para quem está Uhum. chegando aqui agora da nossa live, só para que fique claro, né, o nosso objetivo aqui é falar da endometriose de uma forma simples, de uma forma que seja compreendida, né, de uma forma que seja acessível para as mulheres, os nossos casais. E eu acho, Raquel, que você deveria se apresentar aí para nós. Você me apresentou, mas eu tenho certeza que muitas pessoas aqui querem saber um pouquinho de você. Diga aí a sua formação, fala para nós. Então, eu sou ginecologista obstetra, me formei na UFG, né? Eu e o Walter, nós somos, assim, mais ou menos da mesma época. Apesar desse rostinho, assim, super novinho, eu me formei um pouquinho antes do Walter, né? Eu entrei primeiro, o Walter, ele se formou logo depois com meu irmão. Nós fizemos a mesma residência, né? No Hospital das Clínicas, na UFG. Depois eu vim para minha cidade, tenho me dedicado hoje, atualmente, ao estudo da sexualidade. E o Walter, depois ele foi para a reprodução humana, né? Nós temos um histórico interessante, eu e o Walter, porque além do Walter ter, a mãe dele foi minha professora, o Walter, o pai dele, se formou com meu pai. Então é interessante por isso, né? Que ele se formou com meu irmão, meu pai se formou com o pai dele. Então nós temos uma história aí bem interessante. Todo mundo lá na UFG, né, Walter? Sim, exatamente. Bom, muitos dos meus pacientes me conhecem, né? Eu também sou formado pela Universidade Federal de Goiás. Na verdade, eu fiquei aqui em Goiás a minha vida toda. Eu fui para São Paulo para fazer a minha pós-graduação e eu acabei criando muitas amizades, muitos vínculos. Na verdade, eu acho que é a primeira live com um profissional de Goiás que eu faço. A maioria Uhum. delas são com profissionais de São Paulo, enfim. Mas a medicina goiana é muito boa, né? Os médicos goianos, eles se destacam no mundo todo, na minha opinião, tá? E é muito bom ter você aqui, Raquelzinha, sarada, saudável, né? Super simpática. Tudo isso é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho, tá? De endometriose. Eu tenho certeza que tem muitas pacientes, provavelmente algumas portadoras de endometriose aqui, que querem saber um pouquinho. Tá. Raquel, conta para nós aqui, assim, de uma forma bem objetiva, o que é endometriose? Porque, na verdade, a gente não sabe o que é a endometriose, né? A endometriose é uma doença muito enigmática, ela tem várias Uhum. formas de apresentação, você pode ter diferentes tipos. Eu costumo dizer que cada paciente tem endometriose de um jeito. Mas, Raquel, se você tivesse que explicar objetivamente o que é endometriose, conta pra gente. Gente, basicamente, esse é o desenho de consultório. Pega a cavidade endometrial, esse meiozinho aqui do endométrio, fora dessa cavidade é a endometriose. Então, é o tecido endometrial fora da cavidade endometrial.
É assim, qualquer trabalho científico, qualquer livrozinho de ginecologia, é a presença desse tecido, dessa cavidade fora do útero, fora da cavidade endometrial, nós chamamos de endometriose. Pode estar no ovário, na parede do útero, no intestino, no peritônio, na parede abdominal, pulmão, qualquer lugar que esteja fora dessa cavidade, nós chamamos de endometriose. Perfeito. Então, basicamente, a camada interna do útero, se ela cresce fora de dentro do útero, isso é endometriose. Muito. Raquel, uma coisa que nos deixa muito intrigados sobre a endometriose, né? E as minhas pacientes me perguntam, doutor Walter, o que causa endometriose? Então, Walter, é interessante, porque assim, não foi definido, né, até hoje o que causa endometriose. A gente sabe que tem alteração até da receptividade à progesterona, tem alteração de aumento de ocitocina inflamatória, o que é mais aceito até hoje ainda é a teoria da menstruação retrógrada. Agora, por quê? Que toda mulher, você vai encontrar menstruação para dentro da cavidade quando a mulher menstrua, umas têm endometriose, outras não dá para saber, né? Não está muito bem explicado, né? Uma é coisa muito que difícil, né? Um dos grandes dilemas da endometriose, né, Raquel? Que, na verdade, que vale para a medicina como um todo, em qualquer ramo da medicina. Muita explicação. Sim. Quando a gente não sabe a causa de uma doença, com frequência a gente não conhece a cura, né? E Exatamente. Esse é um dos problemas. A endometriose é uma doença incurável e eu acredito que a ausência de uma cura definitiva para a endometriose seja pelo fato de que a causa não é conhecida, tá? E da mesma forma como a gente faz para várias outras doenças, quando a causa não é conhecida, a gente elabora teorias para tentar explicar o porquê da endometriose. A verdade, pessoal, é que a gente não sabe o que causa endometriose. Mas, Raquel, eu acho que você concorda comigo, tá? Você concorda comigo que a endometriose é um problema muito, mas muito comum, certo? Certo. Sim. Tão comum que a gente pega mulheres em idade férteis até 35% a 50%, né? Se a gente for pegar, dependendo do trabalho científico, a gente pega até 50% das mulheres que têm dor pélvica crônica. Então, aquelas mulheres que sofrem com cólica, gente, vamos pensar o seguinte, 90% das mulheres têm cólica. E aquelas mulheres que têm dor pélvica crônica, até 50% delas vão ter endometriose. E nas pacientes que têm infertilidade, 50% das que têm infertilidade serão endometriose. Então, os números são altíssimos, né? É muito, muito comum. Olha só, a gente estima que dentro das mulheres adultas, né, de cada 10 mulheres, de cada 8 mulheres, uma tem endometriose. Gente, é muito comum, são milhões e milhões e milhões e milhões de mulheres. Se você tem um grupo de 10 amigas, uma tem uma chance muito grande de ser portadora de endometriose, né? É muito comum, são milhões de mulheres. E o que a Raquel falou, gente, é um detalhe fundamental que a gente vai usar para o diagnóstico, que é uma coisa tão desafiadora dizer para uma paciente que ela tem endometriose. Às vezes falam que ela tem, ela não tem. Tem mulher que passa anos, décadas com endometriose e dizem que ela não tem. Mas isso é um dado muito relevante. Eu não sei como que você usa para fazer isso no seu consultório, Raquel, mas eu uso exatamente a estatística que você falou. Até metade das mulheres, até metade dos casais que têm uma dificuldade de engravidar, uma subfertilidade, cujo diagnóstico não está estabelecido, essas pacientes têm endometriose oculta. Tá? Então, você está investigando aquele casal com dificuldade de engravidar, procura, vê na trompa, vê no útero, vê no espermograma, procura tudo e não encontra uma causa. Até metade das vezes tem uma endometriose escondida, tá? E quando você pega um outro subgrupo de mulheres, que são aquelas que têm cólica, principalmente aquela cólica da endometriose, né? Aquela cólica grave, aquela cólica que vai prejudicando o dia a dia, que vai ficando pior à medida que o tempo passa, metade dessas mulheres também tem endometriose. E olha que bacana. Raquel, se você pega uma mulher que tem uma dificuldade para engravidar, que já reviraram ela de cima e embaixo e não acharam a causa, e se ela tem cólica, principalmente esse padrão de cólica progressivo, até 90% dessas mulheres... Eu queria te perguntar esse número. ...são portadoras de endometriose. Se você associa as duas coisas, a probabilidade de ser endometriose é muito grande. Eu costumo explicar para os meus casais assim,
que pacientes com esse perfil, a gente tem que provar que ela não tem endometriose. E não que ela tem endometriose, tá? É quase que um diagnóstico, vamos dizer assim. Mas, Raquel, você sabe uma coisa que me deixa perplexo no consultório? Eu fico assim, estarrecido, tá? É com a dificuldade de se fazer diagnóstico. Existem casuísticas no Brasil, Raquel, que estimam que até as mulheres levam de 7 a 10 anos para receber um diagnóstico de endometriose em países desenvolvidos. Você imagina no Brasil. Eu tenho pacientes no consultório, tá, que tiveram aí falta de diagnóstico por mais de década. E quando você vai avaliar no exame, ela está cheia de lesão de endometriose. E aí eu te pergunto, Raquel, na sua opinião como clínica, você está fazendo ultrassonografia? Você atualmente faz a pesquisa de endometriose? Ou... Walter, eu faço ultrassom, mas o meu ultrassom não faz diagnóstico porque eu não tenho essa capacitação. Mas eu falo para a paciente, eu falo assim, você tem endometriose, minha querida? Tem, e eu encaminho para quem tem essa capacitação. E normalmente a paciente volta com diagnóstico, elas voltam assim, achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto, porque clinicamente, e a paciente às vezes ficou 7, 8 anos com o mesmo médico, ela fala assim, meu Deus, a Raquel salvou a minha vida, mas clinicamente aquela paciente, ela tinha o diagnóstico de endometriose, né? Então assim, por quê, né? Por que que foi... A gente até conversou sobre isso, né? Por que que demorou tanto, né? Mas, assim, o porquê que demora, quais os motivos, depois eu vou até opinar um pouquinho da minha visão como ecografista. Mas, Raquel, uma coisa que às vezes as mulheres ainda têm dúvida, né? E a gente, eu acho que a sociedade é muito machista, eu vivendo muito a reprodução humana, é lamentável algumas coisas que as mulheres têm que escutar. Você sabe uma coisa que eu escuto, tá? Depois que casar, vai passar a dor? Não. Você falar para uma mulher que ter cólica menstrual é normal. Olha, se você tem um pouquinho de cólica e isso não te atrapalha, beleza. O que você acha, Raquel? Você como mulher, morrer de dor menstrual é normal? Não. Dor, eu sempre falo, eu que tenho trabalhado principalmente com sexualidade, a dor, ela nunca deve ser considerada normal, né? Aquela dor que você toma um Buscopan, que você consegue continuar com as suas atividades diárias, tudo bem. Agora, a dor, ela nunca deve ser considerada normal. Uma que você não consegue fazer as suas atividades, ela está sendo progressiva. Você tem que parar no pronto-socorro. Um Buscopan, uma vez por dia, ela não é suficiente, ela não deve ser considerada normal. E, Walter, eu ainda tenho que ouvir aqui no interior que depois que você começar a ter relação frequente, depois que você se casar, ou depois que você tiver filhos, você vai melhorar a sua dor. Como se relações sexuais frequentes melhorasse cólica. E outra coisa, falar que a paciente tem dor porque ela é ansiosa, né? Você imagina, a pessoa está morrendo de dor e aí você fala que a culpa é dela, ó. E isso só vai piorar a ansiedade, enfim. Falar que ela tem que esquecer isso, ela está tendo dor porque está lembrando demais. Gente, isso é um desserviço muito grande. Então, eu concordo com você, tá, Raquel, que ter dor não é normal, tá? Seja endometriose ou não, mereceria tratamento. A cólica menstrual, por si só, merece tratamento. Essa é a minha opinião, tá? Eu vejo, e às vezes essas pacientes são obrigadas, por profissional mesmo, a conviver com uma cólica que às vezes está sendo muito prejudicial. Bom, Raquel, e deixa eu te perguntar aqui, as pacientes, elas às vezes têm dúvidas, né? Se, na verdade, qualquer mulher pode ter endometriose, não é isso, Raquel? Sim, qualquer mulher. Endometriose sem sintoma algum? Uma mulher que não sente nada, ela pode ter endometriose? Sem sintoma, mas ela pode. Inclusive, eu já peguei alguns casos assim. Mas ela pode, por exemplo, ter apenas a infertilidade, né? Apenas não, né? Porque Deus me livre. Mas assim, eu falo assim, aquela paciente que passou uma vida inteira sem sinal nenhum, e ela chega para mim sem conseguir engravidar. É porque como a dor é um processo extremamente gritante, né? Eu falei nesse sentido, né, Walter? Do tipo, Raquel, eu não engravido, não engravido, não engravido. Aí eu falo para ela, olha, pode ser endometriose. Aí a paciente, uai, sem dor? Né? Então, quando eu falei apenas nesse sentido, né? Porque a paciente fala, ai, mas endometriose sem dor? Só com infertilidade? Só não, né, minha filha? Mas com infertilidade. É muita coisa, é muito pior, né? Mas nesse sentido. Mas eu já vi pacientes, inclusive com pelve congelada, né, com endometriose, assim, e que tinha tido 2 filhos, inclusive.
Uma Isso. pelve congelada. É, Assim, aquela, tipo, você falou o quê? Que isso é um tumor, é um CA de ovário? Não, era endometriose. endometriose é a coisa mais sinistra que existe. Sinistra, sinistra. Ah, Raquel, bom, você acabou de me explicar, né, que Uhum, toda mulher, toda ela pode ter endometriose. Inclusive, ela pode ser totalmente assintomática. Existem mulheres que têm endometriose, que não terão dor na relação, e inclusive têm filhos e têm endometriose. Tá? A gente uhum, vê todos os dias e tem gente que fala que endometriose impede de engravidar. Nós vamos falar isso depois, que ela é infértil, enfim, que é um absurdo, tá? uhum, Bom, Raquel, eu sou de uma linha, tá? Quando eu examino uma paciente a ultrassom, seja por qualquer motivo, tá? uhum. Ah, ela veio aqui avaliar um pólipo, enfim. Eu sempre pesquiso endometriose, tá? Sim. Sempre. Ah, doutor, eu vim aqui fazer meu exame de rotina, endometriose. Reserva Uhum. ovariana e endometriose. Não, Sim. o meu ultrassom fica dentro do meu consultório. Isso é sistemático. A gente Uhum. sabe, né, Raquel, que isso não, esse é o cenário ideal, né? Uhum. A gente não consegue ter acesso ao exame com essa frequência. Nós estamos Uhum. falando de uma avaliação em um centro terciário. Mas, Raquel, na sua opinião, baseada em sintomas, quem são as mulheres que não podem deixar de fazer um exame específico? Quais são os sintomas que a gente nunca deveria deixar de investigar? Porque se você tem que investigar ou não endometriose em quem não tem sintoma, é questionável. Mas quem que não pode deixar de investigar? Quais são os sintomas que deveriam ou merecem muita atenção? As pacientes com dor crônica e as pacientes que estão com infertilidade, né? Perfeito. Qualquer Não paciente com dor pélvica pode ser portadora de endometriose, pode ser portadora com endometriose. dificuldade de Uhum. engravidar. Perfeito. Existem alguns profissionais que acreditam que a gente não deveria submeter a paciente a uma investigação se ela não tiver dor. É mais do que Uhum. importante. O paciente tem dificuldade de engravidar, tá? É pedir para fazer um Uhum. mapeamento de endometriose, a ultrassom, que na minha opinião é a Uhum. melhor ferramenta, tá? Ou com ressonância Uhum. nuclear magnética. Muito bom. Aham. Raquel, você que é uma ginecologista de mão cheia, né? Suas pacientes adoram você, elas chegam no consultório e falam super bem, né? Hoje tinha uma paciente conversando comigo, eu falei, olha, você deveria procurar um bom profissional. Ela, não, doutor, eu já acompanho com a melhor, que é a doutora Raquel. Eu falei, não, então tá tudo bem. Tá. Raquel, por que que você acha, qual é a sua opinião, tá? Por que que você acha que demora tanto para se fazer diagnóstico de endometriose? Walter, assim, sinceramente, eu acredito que por má formação mesmo do ultrassonografista. É um exame que depende do ultrassonografista, né? É, demorou muito, assim, foram aquelas pessoas que foram treinando em finais de semana, aquelas formações curtas de finais de semana, e não se dedicaram especificamente para esse diagnóstico. Foi um diagnóstico que foi desmerecido durante muitos anos, e eu acho que, às vezes, uma aparelhagem inadequada durante muito tempo, e isso foi se espalhando. Eu acho que agora a endometriose está sendo levada a sério com mais tempo, né? Então, por isso, acredito sinceramente que é um exame que dependa muito de quem está fazendo, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu estou suspeitando, eu aviso já para a paciente, olha, eu vou te passar para alguém que eu acredito que vá fazer esse exame com qualidade, porque eu Obrigatório, não quero. você não é Obrigada. obrigado. Então, eu escrevo no laudo, exame, necessita de complementação. Então, assim, eu escrevo no laudo, assim, que o exame não exclui possibilidade de endometriose, porque eu não me sinto capacitada para isso. Eu não tenho coragem de escrever que o exame está normal. Eu não acho que eu tenho capacidade para isso, entendeu? Não acho. Perfeito. Raquel, realmente, até para os pacientes que estão acompanhando a gente, tá? Uhum, O que a doutora Raquel tá explicando para nós, gente, é que uma das ferramentas diagnósticas importantes na endometriose é o exame de imagem. Qual exame de imagem? Ultrassom endovaginal ou ressonância. O que a gente está explicando aqui para que vocês entendam, muitas pacientes perguntam assim, doutor Walter, qual exame é melhor? Ultrassom ou ressonância? Essa pergunta está incorreta. Quem uhum. está fazendo o seu... Fazendo, Eu já recebi exatamente. pacientes com dezenas de ressonâncias normais. Não foi uma nem outra. Eu já recebi pacientes com 50, 70, 90 ecografias anteriores normais e cheias de lesão de endometriose.
Então, o principal determinante da performance do método não é o método, é quem faz. E dá trabalho. Você tem que ter uma mão de ecografia, depois você tem que conhecer a endometriose, tem que aprofundar na anatomia, tem que fazer o exame muito para poder reconhecer lesões. A gente pega exames para endometriose que não detectaram endometriose por indivíduos que estão se propondo a mapear endometriose. Já aconteceu, eu tenho certeza que tem paciente minha aqui que deve já saber que caso que é, que foram em centros, não identificou. Então, a curva de aprendizado é longa, tá? Uhum. Então, eu concordo com a Raquel. Um dos grandes motivos pelo qual o diagnóstico é retardado é porque está faltando muito profissional que dê conta, de fato, de reconhecer a endometriose. E não é fácil. Leva tempo, tem que ter bom aparelho e dá trabalho. Uhum. Raquel, eu também tenho a impressão, tá, de que o retardo no diagnóstico se deva também a concepções antigas e machistas que ainda são repassadas para os nossos pacientes. Muita paciente cansa de escutar que morrer de dor é normal, que ela não está engravidando porque está tudo bem, porque ela está ansiosa, ela tem que esperar, quando ela esquecer ela vai engravidar. E essas pacientes não são devidamente referenciadas para centros para investigação. Esse é o segundo ponto. Raquel, e existe um terceiro ponto que eu quero finalizá-lo aqui perguntando para você a sua opinião. Raquel, se você estiver diante de uma paciente que tem uma dor menstrual muito importante, e essa dor é aquela dor da endometriose, ela está com cólica, a cólica dela chegou num ponto que ela está tendo prejuízo à qualidade de vida dela, está cada vez pior, ela tomava um Buscopan, melhorava, agora ela toma um Toragesic, um Buscopan e uma codeína e já foi para o hospital e tudo. Muito bom. E você vai examiná-la e o exame físico é normal. E você encaminha ela a um centro onde você confia no médico que está fazendo. E o laudo de ultrassom é normal. Qual é o diagnóstico que você dá para essa paciente, Raquel? Walter, eu não desisto. Eu não desisto. Eu vou para uma ressonância, eu mando para alguém para fazer uma laparoscopia, eu não vou desistir. Se a história dela é condizente, eu não vou desistir. Muito bom. Raquel, é aí que eu oriento os nossos casais, né? Como uma outra dificuldade que a gente tem quanto ao diagnóstico, e às vezes eu explico para os nossos casais, é que a gente tem que estar atento como profissional, isso às vezes é falha até nossa, a gente tem dificuldade, né, para isso, de dar diagnóstico clínico de endometriose. O profissional, algumas vezes, ele fica muito dependente do diagnóstico radiológico. E a gente perde a oportunidade de fazer diagnóstico clínico. Uma paciente com esse perfil, principalmente se ela tiver histórico de dificuldade para engravidar, a probabilidade dela ter endometriose é 90%. Sabe o que eu faço, Raquel? Eu não só faço diagnóstico, como eu digo para ela, o seu exame de ultrassom é normal, mas não está normal, porque eu confio no meu exame. O seu exame é normal. Só que o que você tem é um tipo de endometriose que a imagem não pega, chamada de endometriose superficial. Walter, então, tem uma dificuldade muito grande porque as pacientes, elas querem um exame para mostrar para a sociedade, olha só, tá vendo? Isso aqui que eu sofri a vida inteira tem nome. Então, assim, para a gente, às vezes, fica naquele negócio. Então, as pacientes que eu tenho uma boa relação médico-paciente, eu consigo falar, olha, você sofre de dor pélvica crônica, eu tenho certeza que o que você tem é endometriose. Vamos parar por aqui? Vamos tratar. Às vezes as lesões são superficiais, e isso não muda o grau da sua dor, vamos tratar. Só que, assim, nem sempre a gente consegue que elas parem nisso daí. Às vezes elas querem insistir. Quando elas estão em você, provavelmente elas já estão para tratar a questão da infertilidade, e elas vão querer o bebê e vão querer continuar. Mas às vezes lá no clínico elas vão falar, não, mas eu quero isso daí. Você sabe, é compreensível, tá? A demanda de paciente por diagnóstico, tá? Você tem um problema de saúde, você quer saber o que é para que você tenha acesso a tratamento, tá? E assim, Raquel, eu já vi cenas impagáveis no meu consultório, tá? Paciente chorando quando eu digo para ela que ela tem endometriose, chorando de tristeza, não. De alegria. Um choro libertador, porque ela finalmente, alguém
um santo qualquer, disse para ela que tem um problema e ela não aguenta mais que está normal. Esses dias veio uma mocinha, uma moça muito simpática. Ela veio de Roraima fazer um exame de ultrassom comigo, ela é seguidora, não sei nem se ela está assistindo, mas enfim. E é a mesma história de sempre, tá tudo normal e não engravida, vai olhar cheio de lesão de endometriose. Então é libertador, a mulher sai daquela situação onde, pô, eu tenho um problema de saúde, alguém está me escutando, alguém está me entendendo. Então elas têm essa demanda. E por isso que às vezes, né, elas querem até se submeter a um procedimento cirúrgico para tentar encontrar a causa, né? É compreensível. E eu vou aproveitar esse gancho, então, Raquel. Raquel, como é que você enxerga hoje o papel da videolaparoscopia para fazer diagnóstico? Né? Eu não estou falando de cirurgia, não, eu tenho até um convidado aí meu na de São quinta, Paulo, né? sim, que opera, é um cirurgião foda demais, ele é muito bom. E opera só endometriose, casca grossa. E os caras sabem operar endometriose. Mas, Raquel, e a sua opinião na videolaparoscopia, que é um procedimento invasivo, né? Que não é tão disponível assim. Qual é a sua opinião? Você acha que cabe, não cabe, é excepcional? Como é que você faz no seu dia a dia? Walter, sou totalmente assim contra. Sim, eu tento o máximo possível evitar, sabe? Aquelas pacientes que estão assim naquele nível de ansiedade extrema, mas assim, eu tento ensinar para elas, assim, ó, conversar com elas que não tem necessidade, que a gente tem exame de imagem, tem a clínica, que o tratamento não vai mudar para essa paciente, independente do diagnóstico ser confirmado ou não. Então, só não tem necessidade. Fazendo ou não a vídeo, a paciente vai ser tratada com psicoterapia, com alimentação, com mudança do estilo de vida, com amenorreia. Então, assim, não tem por que fazer um procedimento invasivo para diagnóstico, né? Eu sou Muito bom. contra, né? Assim. Sim. Então, aí, mulheres, vocês estão acompanhando a gente, estão vendo, deve ser a maioria mulher, né? Vocês viram como o problema é comum, como não é fácil diagnosticar, tem armadilhas no processo de diagnóstico, tá? Que envolvem aí a má orientação, o despreparo profissional, a dificuldade de encontrar um bom ultrassom, né, Raquel, que é difícil achar um bom ultrassom, né? Dilemas com relação ao diagnóstico, e que a vídeo, um procedimento cirúrgico, a gente geralmente leva as pacientes quando ela precisa de operar para tratar. Olha, você vai fazer a vídeo, que vai ver as lesões, vai fazer o diagnóstico, vai tirar e vai resolver não, e vai tirar as lesões para te dar controle da dor. Muito bom. Mas, Raquel, a gente quer ao máximo evitar que as pacientes cheguem na cirurgia, porque depois eu vou falar aqui, né, com o pessoal da cirurgia. Cirurgia para endometriose não é, né, uma As coisa mil maravilhas. né? O que mais tem é profissional falando que opera e não opera coisíssima nenhuma, vai lá e faz tratamentozinhos, biopsia uma outra coisinha, larga tudo lá, limpa a sua ponta do iceberg. E a cirurgia verdadeira é grande, complica, enfim, uma série de coisas. Então a gente quer evitar que as nossas pacientes cheguem na cirurgia. Muito bom. Raquel, primeira coisa, tem mulher que não gosta de anticoncepcional ou tem mulher que quer engravidar com endometriose e quer tentar natural, não gostaria de usar anticoncepcional. E aí você que brilha. Raquel, que alternativas não medicamentosas a gente tem para abordar aquela paciente que está com dor? O que a gente pode fazer? Vamos falar da cólica menstrual, né? Cólica menstrual primeiro, sem anticoncepcional. Ó, sem anticoncepcional, para controle. Primeiro que a dor é um processo pessoal, né? A gente pode começar a tratar essa paciente, a gente tem anti-inflamatórios, né? Não esteroidais. A gente tem a própria, a gente tem. Eu uso muito também. A gente tem anti-inflamatórios não esteroidais super simples, né? A gente tem psicoterapia, que é excelente para a paciente sair, às vezes, daquele foco da dor, né? A paciente, às vezes, aprender formas de enfrentamento, às vezes, daquele momento da dor, né? É importante a paciente aprender a lidar com isso, né? A gente tem também, a gente precisa entender também que as endorfinas, elas são extremamente importantes para fazer a paciente lidar com a dor também. Ela é um neurotransmissor que ela
faz com que a paciente lide com a dor. O que que estimula a endorfina melhor do que a atividade física, né? Eu até falei da endorfina quando eu fui fazer a propaganda da live, eu falei, ó, já fiz minha atividade física. Gente, atividade física que seja prazerosa, yoga, pilates, corrida, musculação, o que você gostar, que seja prazerosa, então ajuda demais. Outra coisa, as pacientes que têm endometriose, já tá falhando o negócio, as pacientes que têm endometriose, o pessoal da nutrição, que tem estudado muito a endometriose, essa paciente, ela tem um estado inflamatório geral do corpo. Então, tem muitos estudos, inclusive era um estudo que falava de sorvete e leite, uma coisa mais engraçada. Então, abuso de carboidratos, carne vermelha, então glúten, alguns estudos com glúten. Então, essas pacientes fazerem uma dieta adequada para quem tem endometriose, também tem estudos interessantes. Suplementação com zinco, magnésio, ômega 3, com alguns antioxidantes naturais, também são extremamente importantes para pacientes que estão com endometriose. Então, você tem esses tratamentos naturais que não vão atrapalhar na gravidez. Você imagina, você manter uma insulina mais baixa, hein, Walter, para essa paciente que está tentando ovular. Olha que beleza. Você vai manter uma insulina mais baixa, com baixo carboidrato, fazer uma atividade física, mantém aí essa inflamação crônica, tudo de bom para essa paciente ovular, para essa paciente controlar a sua dor e dar uma ajudinha na dor da endometriose. Então, tem como, né? Lógico que depende do acometimento da endometriose, gente, né? Pode dar uma de malucona também, né? E abandonar. Você tem que estar bem acompanhada por uma equipe multidisciplinar, tá bom? Então, não, com certeza. Então, a Raquel aí, para quem está nos vendo, ela está dando dicas muito interessantes, tá? O uso do anti-inflamatório, como eu não prescrevo um anticoncepcional quase nunca, né? O meu foco é exatamente o outro. Eu quase nunca prescrevo um anticoncepcional, com raras exceções, mas uma alternativa que a gente tem é usar anti-inflamatório. Explicar para os pacientes, né, Raquel, que o anti-inflamatório para a cólica menstrual é diferente dos outros tipos de dor. Você usa ele muito mais preventivo do que necessariamente quando você está com muita dor. Uhum. Atividade física e cuidar da saúde, alimentar-se bem, isso vale para qualquer ser humano em qualquer fase da vida, independente do sexo, independente de endometriose, tá? E psicoterapia. Foi muito bacana, principalmente na dor pélvica crônica, né, Raquel? A dor pélvica crônica, ela tem um componente psicoterápico, tá? Dr. Zé Miguel, que o diga. Sim, a gente não está dizendo que dor é uma coisa que as pacientes inventam ou que é coisa da sua cabeça, não é isso não. Mas a sua forma de enfrentar ou lidar com a dor pode ser determinante na sua capacidade de percebê-la. Eu e a Raquel tivemos um mentor na universidade, o Dr. Zé Miguel de Deus, né? Que eu já vi situações assim extremas com psicoterapia. Tem coisa demais, tem psicanálise, tem terapia cognitivo-comportamental, você tem a constelação familiar, que é o que o Dr. José Miguel faz. Então, tudo isso aí, gente, são opções bacanas, né? Tem a mulherada hoje em dia está evitando hormônio, não gosta de hormônio, a ideia de hormônio não é boa. Tem gente que não pode hormônio, tá? Então, vocês têm aí várias opções, tá? Tem muito nutricionista que ajuda. Se isso é tão efetivo, é algo que é questionável, mas está em andamento. De toda forma, alimentar-se bem é muito importante. Muito bom. Raquel, tem algumas mulheres que às vezes isso não é suficiente, infelizmente. Ah, outra coisa. Raquel, e a dispareunia profunda da endometriose? Tudo isso vale? A dor, gente, dispareunia é dor na relação. Tem mulher que tem endometriose e tem muita dor na relação. A vida sexual é horrível, sim, impactada. E aí, Raquel? E a dor na relação? Principalmente para aquelas pelvis que a gente fala que são mais congeladas. Sabe aqueles úteros que eles eram mais móveis? Até no ultrassom, né, Walter? A gente vê aquele útero que faz aquela retroversão, né? Então, Walter, tem umas coisas muito interessantes. A gente tem visto o trabalho com a fisioterapia pélvica para essas pacientes que têm tido resolução importante. Elas trabalham fazendo mobilização uterina e tem ajudado muito, tá? Então, às vezes, para essas pacientes que têm tido muita dor pélvica com endometriose, fazer mobilização uterina, eles têm aparelhos específicos, ajudam muito para dispareunia profunda, tá bom? Mas é muito comum essas pacientes que têm dispareunia. Às vezes, eu tenho duas pacientes que elas têm dispareunia mais superficial,
Mas é interessante que quando a gente toca, a gente sente a lesão. Elas falam assim, Raquel, dói aqui. Você toca, você sente aquela... Parece um ponto de nylon que foi largado lá. Sabe aquele nylon que foi largado lá, né? Então, às vezes depende. Às vezes você sente exatamente onde está o pontinho. Às vezes naquela profunda, você vê que é aquele útero que é congelado, aquela pelve que é bem congelada. A fisioterapia pélvica, ela pode ajudar bastante nessas situações, tá? Todas as medidas anteriores e fisioterapia. Gente, por que Fisioterapia há pélvica. tantas opções para vocês, né? Porque assim, depois a gente vai falar, vai ter um momento para isso, né? Que a cirurgia, ela fica como última alternativa. Você tentou tudo, tá? Tá tentando tudo, tem motivos pelos quais a gente quer tentar evitar a cirurgia, tá? Tentou de tudo e não deu certo, você teria que operar. Alguns nódulos, né, dependendo da região, são causas clássicas de dor pélvica, né? Aquilo, quando você toca, é doloroso, quando está prestes a menstruar, dói demais. Uhum. E o toque do pênis ali, tem paciente que não dá conta de ter relação, tem algumas que toleram penetração muito superficial e tem outros que nem têm relação. Dependendo da época, alguns casos chegam a casos críticos. O paciente não consegue ter relação de jeito nenhum. E tá aí mais uma opção, que é a fisioterapia pélvica. Isso é ultra específico, foge muito da minha área de atuação, mas aí quem está assistindo e quiser bater um papo com a doutora Raquel para saber depois, são coisas muito bacanas. Beleza. Raquel, vamos lá. Algumas mulheres, a gente vai ter que suspender a menstruação delas, né? Algumas mulheres realmente... Você não a maioria, né, Walter? A maioria. É difícil você ficar com uma... A não ser que essas outras medidas por si só sejam suficientes para controlar a dor. Raquel, toda mulher com endometriose tem que usar anticoncepcional? Vamos imaginar que ela não quer engravidar. Não, nem, se ela não quiser usar hormônio, quiser tentar as outras medidas, tudo bem. Mas acaba que a maioria delas a gente vai usar anticoncepcional. Não tem jeito, né? Sim. Aquelas que tem muita dor, né? Que tem muito sofrimento, a gente usa, né? Sim. Mas... Agora, pode falar. Anticoncepcional... Raquel, se você é uma paciente que não tem cólica menstrual, ela não tem cólica menstrual, ela é assintomática. Ela precisa de usar anticoncepcional? É só uma pergunta que às vezes elas fazem pra gente. Não. 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 Existe um mito, tá? Que a gente precisa desmistificá-lo, que você usa anticoncepcional para fazer com que as lesões de endometriose desapareçam. Ou você usa o anticoncepcional para curar a endometriose. A gente não faz isso. A endometriose é uma doença que surge e avança sozinha, independente do que você faça. Não adianta, tá? Se você usar ou não usar pílula e ela quiser ficar parada, ela vai ficar. Se ela quiser progredir, ela vai progredir, tá? Então, o objetivo do anticoncepcional não é corrigir o que se vê na imagem, é dar qualidade de vida. Você faz isso para qualidade de vida. Se você é uma mulher que tem endometriose e não tem dor, a princípio você poderia ficar sem um anticoncepcional, né? Ou se você está usando todas as medidas que a Raquel falou, você também poderia ficar sem o anticoncepcional e você não precisa usar a pílula para frear, né, a evolução da endometriose. Agora, Raquel, uma pergunta de $1 milhão. Se você vai usar pílula, se você vai usar método anticoncepcional, você sabe muito bem que o Dienogest, né, que é o Alurene, Alurax, Pietra, ele é um dos fármacos mais prescritos. Teve a época quando a indústria farmacêutica lançou o Dienogest no mercado. Ele foi lançado como a pedra filosofal, pílula, né? A pílula da endometriose. E aí, Raquel, o que a ciência fala para nós? Qual é o método que precisa ser usado? É necessariamente o Dienogest ou não é necessariamente o Dienogest? Pode ser um Mirena, pode ser um Implanon, que pode ser um anel vaginal? Conta aí, Raquel. Olha, nós pupilos, né, de SUS, né, nós com a nossa formação sensata, né, de doutor Aldair, né, e tudo mais, a gente sabe que uma paciente para controle de dor basta deixarem a amenorreia. E às vezes uma amenorreia adequada, ela pode ser feita tanto com estrogênio quanto com progesterona. Então, gente, apesar dessa doença depender do estrogênio, a pílula oral combinada também pode ser utilizada de forma contínua. Então, tanto faz um Alurene de R$200
quanto um ciclo 21 que você pega no postinho, você vai estar tratando a sua dor. Basta que você encontre um método adequado que te deixe sem menstruar para controlar a sua dor. Então, gente, o chato é encontrar algo que te deixe em amenorreia, que é sem menstruação, né? O nome de não menstruar é amenorreia. Então, não existe essa pílula mágica, né? Na verdade, é só encontrar um método adequado. Se você já teve... Se você teve trombose e foi liberado o uso do Mirena, ok, vamos usar o Mirena, porque ele tem uma taxa de amenorreia legal aí, de 80%, mas a gente tem pílula combinada, por exemplo, o Gestinol 28, que ultrapassa 80%, né? Mas, por exemplo, o Implanon é chiquérrimo, né? Vamos gastar aí R$1.900 e o plano de saúde não cobre, porque tem paciente que acredita que o chique que é legal, né? O que gasta muito é que é legal. Vamos gastar aí R$1.900 e o plano de saúde não cobre. A taxa de amenorreia... a taxa de amenorreia dele é o quê? 40% na bula, 50%. A paciente sangra, 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 te liga o final de semana inteiro. Eu tenho pavor do Implanon, pavor. Então, assim, gente, às vezes o ciclo 21 do postinho consegue uma amenorreia melhor do que o Alurene. Então, não existe essa história de pílula própria para endometriose, tá bom? Sim, e isso é uma verdade, tá? E às vezes o Dienogest é pior, porque ele só tem progesterona e o controle de ciclo somente com progesterona não é tão bom. Enfim, você tem que procurar por um método que suspenda o problema, que é menstruar. E esse método pode ser qualquer um. Pode ser qualquer pílula, pode ser Mirena, pode ser implante, pode ser anel vaginal, pode ser adesivo transdérmico, pode ser chip da beleza, saudoso Elcimar Coutinho. Chip da... Ai, meu Deus. Pois é. Pode ser um chip da beleza, tá? Desde que o chip da beleza não é aceito como medicina tradicional, mas muita gente usa. Então, qualquer método que te deixe sem menstruar e não te dê efeitos colaterais é adequado, sim. E o resto é mercadológico. É para vender remédio para as nossas pacientes, como fazem em reprodução humana muito. Muito bom, Raquel. Vamos falar um pouquinho de fertilidade aí agora? Vamos, agora é com você. Minhas pacientes ficam desesperadas, querendo engravidar. Muito bom. Raquel, então vamos lá. Uma pergunta que as pacientes me fazem muito. Raquel, quem tem endometriose consegue engravidar sem tratamento? Consegue. Consegue. Então, o fato de uma mulher ter endometriose não necessariamente implica que ela não consegue engravidar natural ou, tampouco, ela não consegue engravidar sem tratamento. Eu tenho várias pacientes, ou ex-pacientes, né? Porque quando engravida eu dou alta, ex-pacientes que engravidaram, né? E é interessante, isso aqui é uma coisa muito interessante, a endometriose é muito individual. A Raquel citou uma coisa que é um fato que a gente observa. Tem mulheres com pequenas lesões de endometriose, infertilidades ou dificuldade de engravidar difícil de lidar, né? Vai para o consultório, já fez de tudo, tratamento, FIV e atrás de FIV. E tem paciente que tem muita lesão de endometriose e às vezes já laquearam 3 cesarianas, 4 cesarianas. Então, o impacto que a endometriose causa sobre a fertilidade feminina é absolutamente individual. E cuidado, não condicionem gravidade da endometriose com o que você vê no exame. Isso é errado. A gravidade da endometriose é definida no consultório, baseado no caso da reprodução humana, é baseado no tempo de dificuldade, se a endometriose afeta suas trompas ou não, se o seu parceiro tem uma alteração, quanto tempo você está tentando, sua idade, quanto tempo você tem para esperar, um monte de se ela provoca aderências ou não provoca aderências. Então, é muito individual. Essa é uma pergunta que aparece no meu Instagram toda hora. Doutor, então eu vou precisar de tratamento? Eu falo, não sei. Tá? Deixa eu levantar a mãozinha. Sim, pode falar. O embrião também da paciente de endometriose, eles podem ser de qualidade um pouco inferior, Walter? Tem isso também? Reprodução humana é uma das ciências, talvez a ciência que mais publica material em toda a medicina. Reprodução humana é provavelmente, tá? O ramo da medicina. E assim, existe uma discussão infinita se a qualidade de um óvulo e, consequentemente, a qualidade de um embrião é prejudicada pelo contexto inflamatório da endometriose. A resposta é, nós não sabemos. E provavelmente não é, tá, Raquel? A endometriose atrapalha a gravidez natural.
Mas uma vez que a sua paciente vai para uma fertilização in vitro, o fato dela ter endometriose não afeta a chance de sucesso, tá? O problema tá? E isso são dados do SART, dos Estados Unidos, eles têm um segmento muito grande, e as taxas de gravidez por FIV em quem tem endometriose é a mesma que quem faz FIV por laqueadura. Então, a gente não acredita que a endometriose afete o tratamento. O problema, Raquel, que eu acredito que exista, é que, assim, mulheres com endometriose, às vezes, têm endometrioma no ovário. E elas têm menos óvulos, e isso afeta o resultado em FIV. Mulheres com endometriose, às vezes, têm hidrossalpinge, tropa obstruída. Hidrossalpinge afeta, isso é conceito clássico, a gente aprende lá no R3. Isso eu lembro. Hidrossalpinge é problema, você tem que clipar ela proximalmente ou retirá-la. E isso passa subdiagnosticado. Hidrossalpinge não era para passar, mas passa, porque depende de um bom exame de imagem, que às vezes não é tão presente. Tá? Mas a endometriose per se, ela parece não afetar o resultado de tratamento, mas afeta a probabilidade de gravidez natural. Tá? E isso é uma coisa que os pacientes toda vez falam, eu preciso tirar minha endometriose na minha FIV. Isso é uma discussão que depois a gente fala. Mas olha só, Raquel, e a sua opinião? Eu tenho endometriose. Poxa vida, dei sorte de ter o diagnóstico rápido. Que tipo de profissional que eu devo procurar se eu não quiser engravidar? Raquel, na sua opinião, os ginecologistas, de uma forma geral, dão conta de lidar bem com a endometriose? Walter, é o seguinte, quando eu tenho uma paciente com diagnóstico de endometriose e ela não quer engravidar, eu falo para ela o seguinte, vai no médico da reprodução humana para você avaliar, eu avalio reserva, converso com elas para elas pensarem, por exemplo, em congelamento. Porque agora elas não querem, mas depois elas vão querer. Entendeu? Então, normalmente eu peço para elas irem, avaliarem perviedade das tubas, avaliarem a questão dos óvulos, avaliarem se elas querem congelar o óvulo, pelo menos para elas terem uma conversa inicial. Depois, eu fico com elas por questão de qualidade de vida. Até porque eu vou ter que cuidar do restante, né? Elas vão ser minhas. Mas assim, agora elas até podem falar, eu não quero ter filho, não quero ter filho. Mas no futuro elas podem querer. Então, de qualquer forma, se eu fecho um diagnóstico, eu peço para elas irem até um médico da reprodução humana, não querendo ter filho. Querendo ou não, eu mando. Se elas querem, eu quero ter filho. Eu falo, beleza, mas eu não quero tentar com reprodução humana. Eu falo, beleza, você vai ficar comigo 6 meses. Deu 6 meses, não engravidou, você vai no meu colega aqui. Então, assim, normalmente eu dou 6 meses para elas decidirem, sabe? Mas, de qualquer forma, se ela fala para mim que não vai engravidar, eu obrigo elas a irem, pelo menos, para uma conversa inicial. Mesmo tendo tido feito o diagnóstico. Porque, às vezes, fala que não quer agora, mas depois, no futuro, vai querer. Então, eu acho que elas têm que conversar sobre congelamento de óvulos, entendeu? Você me surpreendeu, né, com o nível... Eu ia até te perguntar se ela não quiser engravidar. Bom, para mim, toda paciente, com algumas exceções, que quer engravidar e está aí há mais de 2, 3 anos tentando, tem que ir direto para o especialista. Mas olha só, uma paciente que não quer engravidar, você tocou num ponto muito interessante. Cuidado, viu, gente? Eu tenho certeza que já passaram mulheres por aqui, tem algumas assistindo, e certeza que elas sabem que a endometriose, ela com muita frequência se associa a baixa reserva. A endometriose, por uma série de mecanismos, e às vezes por endometrioma, acelera a velocidade com a qual as mulheres gastam os próprios óvulos. Principalmente, Raquel, aquelas mulheres que têm endometrioma. Se ela tem endometrioma, ela pode ter um endometrioma pequeno num ano, no outro ano ela tem ele bilateral, ou bilateral volumoso. E aí ela perde a oportunidade de congelamento de óvulos. Então, eu achei fantástico. Então, eu concordo com você, tá? Eu acho que quem tem endometriose, passar numa avaliação com o especialista, vale a pena. Raquel, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que usar anticoncepcional ajuda a engravidar? Não, pelo amor de Deus, Walter. O pessoal faz isso demais. Vou te passar 3 meses, aí você para, porque depois você vai engravidar. Senhor. O pessoal faz isso com síndrome de ovário micropolicístico e com endometriose. Não, Senhor. Assim, é um contrassenso, porque eu pergunto para você falou que queria engravidar, falou, passou anticoncepcional. Não tem problema nenhum. O problema é que, assim, você vai perder um tempo e sem solução alguma. Vai parar a pílula?
a endometriose não tem cura e ela vai continuar ali, não faz sentido algum. Mas esse era só para deixar aqui claro, né? Que, gente, isso aí é uma conversa fiada que não funciona, tá? Meu E Deus. então, quando você recebe aí mulheres que querem engravidar com endometriose, você chega a fazer a investigação ou você já encaminha? Você solicita exame das trompas, espermograma, ou você já manda direto para o especialista? Walter, eu já peço tudo aqui, porque depende muito da questão financeira da paciente e acesso, né? Porque às vezes eu sei que para a paciente viajar 420 quilômetros e fazer tudo aí é muito difícil, né? Então eu tento, como eu tive o R3 aí no HC, e eu sei exatamente o que que vocês normalmente pedem, e eu acompanho você, normalmente a gente sabe o que que vocês gostam, eu já vou organizando tudo, né? Eu já peço trompas, né? Às vezes o que dá para eu organizar para os pacientes, eu já mando para vocês, sabe? Então eu sempre Essa peço Raquel trompa. é top demais. Raquelzinha é top demais. Tá passando, tá Mas passando. não tem condições, eu sempre mando, né? Tipo uma ístero, o que que dá, né? Eu sei que Tá. hoje em dia vocês têm os ultrassons das tubas, né? Mas eu não sei, para falar a verdade, um dia eu vou sentar com você para você me orientar qual que é a diferença, porque isso para mim é meio novo ainda, né? Mas eu sempre Você peço uma acompanha, ístero. você acompanha no Instagram. Atualmente eu conheço o exame das trompas, foi interessante. Você falou, as minhas pacientes já começaram a aprender. Eu fui pioneiro desse exame aqui no Centro-Oeste, eu até tive num congresso aí de menininho de 29 anos dando aula sobre isso. Eu vi esse exame uma vez em São Paulo, os caras fazendo. Uhum. Falei, pô, eu acho que dá para aprender isso. E fui aprendendo na raça, sabe? E eu já tenho aí Aham, mais de 500 esterossono-salpingografias aí. Eu já fiz aham. muitas. E eu acho, eu vou agora, Raquel, ao Espírito Santo, a convite de uma profissional de lá, e vou com tudo zero, Fazer. vou gastar Legal. tudo, fazer um treinamento com a equipe de reprodução humana lá de Vitória, no Espírito Santo, né? Porque o exame é muito bacana. Mas, Legal. para a gente já caminhar para os finalmente, tá, Raquel? Eu só queria lembrar para as pacientes que vocês não deveriam ter medo de ir no consultório do especialista em reprodução humana, tá? O especialista em reprodução humana, ele não é um indivíduo que fica indicando fertilização in vitro para todos. Talvez o que acontece é que os casais demoram tanto e deixam o negócio degringolar a certo ponto que quando eles vão parar no consultório do especialista, foi perdido a oportunidade de tentar metodologias mais simples. Isso talvez seja um fato que enviesa. Mas saibam, tá, gente, que quem tem endometriose pode ter uma gravidez sem tratamento, pode produzir uma gestação com métodos de baixa complexidade, sem muito custo, que às vezes é uma preocupação dos casais, sem muito gasto, tá? Tem como investigar isso de uma forma bem bacana. Hoje a gente tem no consultório, né? Eu tenho tudo montado, então a paciente vai, ela olha tudo, é muito prático, tá? Não é complicado, não é difícil, enfim, tá? A reprodução humana, ela vem mudando muito. Ela vem mudando muito. Então, Raquelzinha, fica essa informação aí, né, de que a gente quer dar opção, né? O médico da reprodução humana, ele trabalha em parceria. Nós que somos uma geração nova, a gente tem que subespecializar, né, Raquel? A gente tem que fazer uma coisa só e ficar muito bom Uhum. naquilo. Eu não atendo mais gineco, eu não atendo mais obstetrícia, eu estou só na reprodução humana, como você está indo para a sexualidade. E isso é muito bom. Tem que ter equipe multidisciplinar e você tem que estar focado naquilo, tá? E Raquelzinha, você quer dar alguma dica aí para as mulheres sobre endometriose, para finalizar? Um conselho seu de mulher, uma sugestão? O que você gostaria de mandar de mensagem final? Nós tivemos aí no mínimo 70, 80 mulheres assistindo o tempo todo. Isso é muito bacana para uma live amadora, né? Gente, é o seguinte, eu falei hoje mais cedo, né? Então, 70 a 90% das mulheres, elas vão ter cólica menstrual. Então, se a sua filha ela tiver cólica, isso não vai passar quando ela se casar ou quando ela iniciar a vida sexual dela. Leva ela na ginecologista. Isso não significa que você está sendo conivente com ela iniciar a vida sexual dela. Infelizmente, eu ainda vejo isso aqui no interior, as pessoas achando que levar a filha no ginecologista é abrir a porteira para a filha Nossa! começar a vida sexual. Infelizmente, ainda tem essa ignorância, né? Lembre-se que um ginecologista com a escuta atenciosa, ele pode prevenir que essa menina tenha uma infertilidade no futuro, né?
Lembrar, então, aí que essas pacientes que têm cólica menstrual, 50% delas vai ter endometriose. Então, uma prevenção de que a sua filha não esteja no grupo de mulheres que vão ter infertilidade por essa doença, né? Então, acho que essa é a mensagem importante que a gente tinha para deixar aqui. Eu, pelo menos, é da minha parte como prevenção de infertilidade e piora de qualidade de vida por conta da endometriose. A Walter, foi mensagem um que eu, prazer imenso. Vai, pode falar. a mensagem que eu quero dar para as mulheres como um todo é que, gente, cólica menstrual não é normal, tá? Ótimo. Não é, nunca será. Dificuldade para engravidar não é normal, não é, nunca será, tá? Existem mais pessoas dando maus aconselhamentos ou desestimulando do que pessoas ajudando. E nada substitui um bom profissional. Não é o profissional que atende o seu plano. Não é o profissional mais fácil. Não é o que tem vaga mais cedo. É o bom profissional. Você vai economizar tempo, dinheiro, sofrimento, se você valorizar o profissional e não seguir a corrente da medicina dos pacientes de valorizar beleza, de valorizar exame, porque aí vocês vão estar fazendo da história de vocês igual à história de sempre, tá? Então, eu acho que o bom profissional, seja o ginecologista, seja o especialista em reprodução humana, ele é uma ferramenta fundamental. E se você tiver sintomas de endometriose, procure saber quem vai fazer a sua avaliação e não qual o exame, tá? A maioria hoje, inclusive, Raquel, as pesquisas de endometriose são cobertas por planos, os grandes planos, tá? Unimed, Paz, Cassi, Bradesco, todos eles cobrem a pesquisa de endometriose. E nós temos já aí alguns bons profissionais, talvez uma dezena de profissionais na região de Goiânia, que conseguem fazer esse diagnóstico bem feito, tá? Eu ouso dizer que eu sou deles. Eu tenho essa ousadia, depois de ter feito muito. E, Raquelzinha, eu agradeço demais. Você é super simpática, tá sempre sorridente, radiante, tá cada dia mais bonita e mais magra. Meus parabéns. Eu já estou recebendo mensagem das minhas seguidoras aqui, tá? Eu agradeço essa nossa parceria. A gente tem que levar essas informações para os nossos casais. Isso é muito importante, porque senão as mulheres vão sofrer muito. E a vida já é sofrida, a medicina não pode fazer isso com elas, certo? E a gente não vai deixar. Tá bom? Ó, vou deixar a nossa live salva, tá bom? Gente, quem gostou, aperta o aviãozinho aqui do lado, manda para as amigas, vamos difundir, é isso mesmo. Vamos passar esse conhecimento aí para todas as pessoas, tá bom? Walter, Então, ó, um beijo em todo mundo aí da sua casa, tá bom? igualmente, manda um abraço. Um dia nós vamos trazer o Guilherme aqui. Beleza, até mais. Então, tá bom, Tchau, Raquelzinha. Walter. Tchau, gente, até mais. Ó, acabou.